Então, galerinha, sejam bem-vindos à aula 4. É 4? É, né? Desculpa. Hoje nós vamos falar sobre quadril. Quadril é a nossa articulação que tem um maior grau de mobilidade, um maior número de movimentos que ela faz, tá? Isso é importante você saber porque, por exemplo, tá, um exercício bem comum na academia, a Mari vai simular aqui para nós, é uma extensão de quadril lá no cabo, tá? Digamos que o cabo está preso aqui e a Mari vai fazer a extensão de quadril, tá? Faz ele agora de qualquer jeito, aí, sem pensar no glúteo e isso. Pode até segurar aqui em mim mesmo, ó. Pode até ficar o tronco parado, tá? A gente vê assim como ela tá fazendo, balançando, tá? Mas faz agora forçando um pouquinho mais lá, tipo aquele final que vem com a lombar lá, isso, e volta. Se vocês perceberem, ó, ela consegue fazer o movimento de quadril e o glúteo dela não tá totalmente contraído, tá? Agora, a gente vai voltar àquele princípio que a gente trabalhou lá no primeiro curso. Para ter uma mobilidade boa de uma articulação, eu dependo da outra. Vocês vão ver que sempre tem um exercício um pouco linkado com duas articulações ou principalmente com duas zonas do corpo, tá? A Mari vai. Primeira coisa que ela vai fazer aqui, ela vai estabilizar o core, tá? Flexionar um pouquinho o outro joelho para que essa coxa e aquele glúteo ajudem a estabilizar. E a partir daqui ela vai fazer o gesto somente com a musculatura do glúteo. Ela vai descer. Olhem como a contração fica melhor. Óbvio que isso é só um dos movimentos do quadril que a gente usa muito na musculação, que a gente vê a galera fazendo muito errado, geralmente sentindo dor na lombar ou nem sentindo o glúteo, porque dá para fazer uma extensão de quadril praticamente sem uma contração eficiente do glúteo, desde que tu não estabilize a pelve, tá? Então, aonde que eu quero chegar com isso? Por que a gente vai falar bastante disso na questão do quadril? É bem comum, principalmente em mulheres que treinam perna muito pesado, sentir uma dor chata lá na região do sacro, né? Lombar, a gente confunde com lombar, acha que é lombar, acha que é bunda, mas é na região do sacro, tá? Bem no cóccix. Bem um pouquinho assim, é ali no cóccix, sabe? Lá perto do... Essa dor, aí tu pergunta pra menina, tá, mas como é que tá o teu treino? Tu vê, a divisão do treino até tá boa, tá treinando pesado, tu olha às vezes até o padrão de movimento não tá ruim, tá? Mas daí se tu olhar bem, tu vai ver que tem um pouquinho de movimento pélvico a mais ali, tu vai ver que a movimentação do quadril dela não tá saindo num princípio que precisa, a gente chama isso de sacroiliite. É bem comum, tá? Bem comum e geralmente confundido com outras complicações. A gente vai mostrar para vocês que o problema da sacroiliite é uma desconexão ou conexão demais entre quadril e pelve, tá? Quadril, ó, movimento de quadril, movimento tudo junto. Movimento de quadril, movimento de pelve junto, tá? Essas duas zonas, elas trabalham de maneira diferente. A pelve e lombar, elas estabilizam, para que tu tenha um movimento bom e perfeito com o quadril, tá? Quadril, por exemplo, ele faz movimento de flexão. Pode mostrar a flexão aí para nós, mãe. Flexão de quadril, extremamente importante na marcha, caminhada, subir escada, e dificilmente a gente trabalha isso nos exercícios de musculação tradicionais. A abdução, adução, extensão, uma hiperextensão, rotação interna e externa, além de repetir esses movimentos com o quadril flexionado, 90 graus, eu também faço adução, abdução, tá? Então, o quadril, ele proporciona diversos movimentos, eu ainda esqueci de um que é importante, que é a circundução, que também é um movimento pertencente ao quadril. Então, o que a gente faz, por exemplo, para reduzir essa dor da sacroiliite? A gente faz exercícios buscando estabilizar a pelve para trabalhar o quadril. Então, deita lá, Mari, barriga para cima. Tá? Primeira coisa que a Mari vai fazer aqui, ela vai fazer uma ativação do abdômen, tá? Olha lá, voltando àquele mesmo assunto lá da primeira aula, que eu preciso de uma zona estável para poder trabalhar a outra da maneira correta, na sua mobilidade correta. Então, eu não consigo ativar o abdômen, Laurêncio, o que eu faço? Você vai brincar de cabo de guerra com você mesmo. As duas mãos aqui, ó, as duas pernas elevadas aqui, 90 graus.
você vai fazer um cabo de guerra. Só que a diferença é que em vez de puxar, você vai empurrar. Você quer que a perna empurre as mãos e a mão empurre as pernas. Está sentindo bem a ativação do abdômen? Vocês vão ver que ele fica bem blocado e não só a região mais externa que a gente sente, que é o reto abdominal, também a região mais interna. Porque ela não está jogando a barriga para frente, ela está com ele encolhidinho e apertado, fechando as costelas. Faz 2, 3 séries de 30 segundos, tá? Para sentir bem a região do abdômen estabilizando. Depois, a gente vai fazer os movimentos que eu falei de quadril, só que antes de começar a fazer eles, você vai fazer essa estabilidade de abdômen e core, porque assim a gente estabiliza e segura a pelve, tá? Para os homens, uma coisa que é importante fazer junto aqui é a mesma força que a gente faz para segurar o xixi, tá? Porque daí a gente contrai nosso assoalho pélvico lá e isso também faz parte da estabilização da nossa pelve e da nossa coluna. Então, primeira coisa, emblocou o abdômen, estende a perna e trabalha a flexão de quadril sem movimentar a pelve. Ó, vocês podem perceber que aqui está bem paradinho. A tendência, quando vai fazer esse tipo de exercício, faz movimentando a pelve junto aí, mano. É isso, ó. Olha como tudo está mexendo. Ó. Agora, antes de começar, ela vai ativar o abdômen, manter aqui bem paradinho e vai. Agora só a região flexora do quadril está trabalhando. Isso serve para qualquer um dos outros exercícios que a gente pode fazer. Seja uma adução com o equipamento aqui, ó, 90 graus, que seja. Deixa a perna bem estendida lá. Com esse equipamento aqui no meio para trabalhar a parte de adução de quadril, que também é importante para a região, para corrigir essa dor da sacroiliite. Então, primeira coisa, o abdômen, depois ela trabalha a adução de quadril. Pode ser com caneleira, para quem treina em casa, tá? A abdução de quadril. Vou subir. Pode fazer nessa posição para quem não tem equipamento, né? Vai lá. Mas a mesma coisa. Antes de começar o exercício, ela precisa estabilizar a região do abdômen. Volta. Circundução de quadril. Esse é um exercício importantíssimo para essa articulação do quadril, porque é um movimento que a gente não tem o costume de fazer, mas que faz parte do quadril. Tá? Então, estabilizou o abdômen, estende a perna. Primeiro, ela vai fazer uma abertura, no máximo de amplitude que ela conseguir, descer. E depois ela vai fazer o movimento no ângulo inverso. Flexiona, abduz. Vocês vão ver que ela faz a rotação junto, ó. Volta até o centro e aí vai. Abre, tenta chegar o mais próximo da linha do quadril, voltar. Isso tudo com o abdômen bem ativo para trabalhar bem a musculatura responsável pela mobilidade do quadril. Para complementar, exercícios que vão te ajudar se você tem aquela dor no saco, na região do sacro, né? Sacroiliite. Elevação pélvica, mesma coisa. A gente já falou sobre ele em outro, mas aqui também funciona. Primeira coisa, você vai estabilizar a pelve e aí fazer a força predominante com o glúteo. Partindo daqui, você pode fazer unilateral, tá? Pode fazer com a mini band para ter uma exigência maior da região do glúteo médio, mas esses exercícios vão te ajudar, sim, a ter uma anestesia de dor nessa região. Agora, pode ficar na posição de joelhos, Mari, por favor. Um joelho à frente, uma perna à frente, desculpa. Pé vivo, tá? Busca um alinhamento do joelho com o pé, e aqui a mesma coisa, tá? A gente trabalhou ele lá pensando em tornozelo já, agora a gente vai trabalhar pensando em quadril. Então, ativa o abdômen, vai para frente, volta. Tem gente que não consegue nem um pouquinho para frente, isso significa que essa região está bem encurtada. Se tu tem dificuldade de fazer, faz mais vezes esse exercício até que ele fique fácil, como está aqui para a Mari. Se tu não tem dificuldade de fazer, faz uma vez só para que você consiga manter os ganhos. E manter essa mobilidade. Fez para frente, ela vai projetar a perna um pouquinho para diagonal, só diagonal primeiro, diagonal, um pouquinho mais perto de ti. Aqui. Outro exercício, na mesma posição, você só vai projetar a perna para diagonal. Estufa bem o peito, direciona o peso lá em direção à ponta do pé. Qual é a tendência aqui, tá? Quando a gente projeta a perna para diagonal, o corpo vira junto. Tenta manter o corpo bem apontado para frente, tá? E a exigência aqui, ó, é do quadril
do quadril para fazer essa abdução, tá? Joga a perna lá bem para a lateral. Ele pode ser feito assim, sem peso, tá? A mesma coisa, aqui a tendência é o corpo virar junto, tenta deixar o corpo de frente e usar a força do glúteo de vocês, a força do glúteo para fazer essa abdução de quadril lá. Pode ser feito assim ou com peso, como a gente mostrou na primeira aula prática que foi de tornozelo. Tá? Todos eles, 10 a 15 movimentos, depende da sua dificuldade. Pô, tem dificuldade de fazer, tá muito difícil. Faz 2, 3 séries de 15, até com que ele fique fácil de fazer. Tá? Aqui a gente trabalhou bem parte de flexor de quadril, tá? Não existem outros exercícios, tá? Mas agora a gente vai passar um pouquinho para a parte interna da coxa, de adutor, tá? A Mari vai ficar nessa posição que ela tá e ela vai abrir uma das pernas para o lado, lá na linha do joelho, tá? Aí esse exercício a gente tem 2 variações dele, eu particularmente gosto de trabalhar as 2 com a pessoa que demonstra o encurtamento nessa região aqui de adutor, tá? Apoia lá os 2 antebraços no chão. A tendência é apoiar o peso todo para cá. Então você mesmo se concentra em centralizar, ou seja, esse cotovelo aqui estar para dentro desse joelho aqui, tá? Numa linha reta. Vem um pouquinho para frente, que alivia um pouco o quadril, estufa o peito, ajusta bem a coluna. Agora insiste um pouquinho para trás, você vai sentir alongar bastante a parte interna, tá? Volta. Para trás. Volta. Para trás. Aqui é o ponto que alonga mais, você vai forçar para manter a coluna e ficar um pouquinho mais nele do que no resto do movimento. 2, 3 segundos, volta. Fez 10, 15 movimentos, na mesma base ainda, sobe o tronco. Pode apoiar as mãos na cintura, tá? Aqui você vai sentar em cima do calcanhar. É a fase mais tranquila do movimento. Subir e fazer um movimento bem para frente com o quadril, como se fosse dar uma sarradinha. Volta. De novo. Volta. De novo. Aí. Esse a gente trabalha bem parte interna. Outro que a gente vai trabalhar a parte interna, mantém os 2 joelhos no chão. Óbvio que você vai fazer para os 2 lados, tá? Se um lado está um pouquinho mais encurtado que o outro, você pode insistir um pouquinho mais naquela fase que dói. Ficar uns segundinhos a mais ali. Não precisa necessariamente fazer mais repetições para um lado do que para o outro. Mas só se concentrar para ganhar um pouco mais no lado que está mais travado já vai te ajudar a ter um equilíbrio, tá? A Mari agora ela só vai afastar os joelhos, esse a gente chama de sapo, tá? O frog. Editor, bota um barulhinho do sapo. Afasta bem os joelhos, tá? No máximo que você conseguir. Importante nesse exercício, tentar deixar os pés mais alinhados com o joelho, deixa ele mais difícil, tá? Se tu consegue, alinha os teus pés com o joelho. Se não consegue, deixa um pouquinho para dentro no começo, tá? Para ir ganhando essa mobilidade também. Bota as mãos no chão, embaixo dos ombros. Mesma coisa, estufa bem a coluna, estufa bem o peito e vai indo lá para trás até o máximo que der. Vai para frente de novo e volta lá atrás. Aqui a gente tem 2 variações. Insistindo bem atrás e já aproveito para trabalhar um pouco de parte interna e anterior de quadril, projetando meu quadril lá para baixo. A Mari consegue fazer bem esse. Ela projeta bem para trás, vai lá na frente e mergulha o quadril em direção ao chão, que você vai sentir também um pouco de flexor de quadril e adutor. Tá bem nessa posição já? Sobe o tronco e tenta sentar no calcanhar lá, se conseguir. Eu não consigo. Só permanece na posição já é o suficiente. Pode voltar. Trabalhamos então um pouco de parte anterior, um pouco de parte interna. Agora a gente vai trabalhar um pouco de posterior, tá? A Mari vai fazer o seguinte. Ela vai ficar na posição de cócoras para nós. Esse você pode começar em pé, tá? Ela já consegue ficar bem na posição de cócoras, tá? Ao invés dela deixar a mão aqui agora, ela vai segurar os pés com o dedão para dentro, 4 dedos para fora. Manter o alinhamento da coluna, que é o mais importante, tá?
Então, digamos que ela não consiga manter o alinhamento da coluna se ela baixar até embaixo. Não compensa ela, solta a coluna aqui, não compensa ela descer lá mais, ó, se ela perder a coluna, tá? Então, ela fica na limitação dela, tá? Uma pessoa mais travada, geralmente, ela vai conseguir descer só até aqui assim e às vezes nem segurar o pé. Faz na tua limitação, segura a canela se não consegue descer. Estufa bem o peito, ativa a paravertebral para estufar o peito e estende o joelho o máximo que der com a mão lá. Quando ela for acocar de novo, aqui ela pode relaxar a cabeça lá entre os braços, ó. Quando ela for acocar de novo, ela já vai acocar estufando o peito. Vai. Estufa o peito. Encaixa as escápulas para trás. Aqui ela tá fazendo força voluntária com o glúteo para manter a perna aqui. Não só o cotovelo empurrando, ela tá fazendo força voluntária com o glúteo. E estica de novo. Ai, mas eu não consigo esticar o joelho. Sobe um pouquinho a mão na canela. Ou faz até o ângulo que tu consegue. Cada repetição tu ganha um pouquinho mais. 90% dos meus alunos não conseguem estender o joelho na primeira vez que faz isso. Então a gente vai fazendo na limitação dele, ele vai ganhando um pouquinho a cada treino, tá? Outra variação para posterior e para glúteo já, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho a região de glúteo. Pode baixar, Mari. Senta. Estende as pernas. Tradicional, galera. A gente não pode esquecer do tradicional, né? Estufa bem o peito, só. Esse aqui todo mundo faz um pouco errado, tá? Vou mostrar a Mari de lado aqui pra vocês. Senta lá sobre o sacro lá, que nem a maioria da galera senta, mano. A galera geralmente faz assim, ó. Senta sobre o sacro e aí vai lá na frente lá. Até onde der. Daí não vai. E não vai igual, porque tá bem travado. Ah, mas aí eu não consigo sentar assim. Então o primeiro objetivo vai ser tu conseguir tentar sentar bem sobre os isquios, sobre o nosso osso lá debaixo da bunda. Conseguiu sentar nos isquios? Aí sim, tu estende lá em cima, estica, solta o ar e vai até o máximo que der. A Mari já consegue, ela puxa ainda um pouquinho a ponta do pé e fica lá. Esse para trabalhar bem parte posterior. Tá? Pode voltar, Mari. Você pode também fazer ele de maneira unilateral, tá? Sentiu bastante a região interna da coxa lá? Então o que tu vai fazer? Tu vai trabalhar essa perna aqui, dobra ela e bota o pé aqui no meio. Assim. Aí, vamos só virar de frente lá pro Luga de novo. Isso. Com uma mão, você vai empurrar um pouquinho o peito de novo. Vai mais uma vez. E isso você pode fazer também para os dois lados. Tá? Próximo exercício, já fica nessa posição que ela está aqui, ela vai passar essa perna para trás. Isso, aí, só aqui primeiro. Isso. Primeira coisa para muitos de vocês vai ser conseguir ficar sentado como a Mari tá? Eu tenho uma limitação de quadril por conta da época que eu era atleta de judô, eu não tenho tanta abdução de quadril, então vocês podem perceber aqui, ó, a minha dificuldade só em ficar sentado, meu quadril que está longe do chão. Nesse lado e nesse é pior. Eu fico torto. Não consigo por causa da abdução de quadril, tá? Então, para mim, aqui já é um exercício. Para Mari, isso aqui já não é muita coisa para ela, tá? Para mim, só tentar ficar nessa posição, eu já estou fazendo um exercício, tá? Então, chegou nessa posição aqui, vai tentar deitar para frente, em cima da perna da frente, tá? Cuidado, porque geralmente a gente vai se deitar em cima da perna aqui, a gente deita bem para cá, que é mais fácil. Tenta deitar lá em direção ao pé, tá? Fica na posição 30 segundos, mais ou menos, e volta. E aí troca o lado, tá? Agora nesse outro lado eu já vou mostrar o nível 2 do exercício. Essa perna que está aqui, a gente só estende ela para trás. E tenta deixar a parte anterior da coxa encostando no chão, quadril alinhado. A galera geralmente faz isso aqui, fica todo torto assim. Então, alinha o quadril. Tá? Pode começar deitando em cima da perna da frente para trabalhar bem região de glúteo. A gente vai fazer mais um para a parte anterior de coxa, anterior de quadril, que é bem intenso. Vamos tentar puxar o pé lá em direção à bunda de vocês. Aqui no outro. Alguma coisa para te ajudar a se equilibrar. Pode ser no espaldar, pode ser num banco, tá? Qualquer lugar que tu consiga te apoiar
para conseguir estar trabalhando essa parte de mobilidade e flexibilidade de anterior de quadril, tá? Um exercício muito importante que ajuda bastante porque a gente trabalha as rotações de quadril é o que a gente chama de 90-90. Você vai sentar, tá? Pode sentar primeiro com as duas pernas flexionadas, os pés no chão, tá? Como se fosse uma posição inicial, um pouquinho afastado só. Dessa posição aqui, ó, você pode começar fazendo com a mão no chão para ajudar no equilíbrio, tá? Vai fazer uma rotação interna com uma das pernas e externa com a outra. E depois uma rotação externa com a outra perna e interna com essa. Já consegue fazer bem? Mantém os braços à frente. Você vai fazer a rotação, tentando sempre manter a bunda o mais perto do chão possível, tá? Parte dos isquios lá sempre no chão, se possível. E esse também, você faz 12, 15 repetições, tá? Já são suficientes. Como vocês viram, tá? Toda a parte de mobilidade, ela não envolve somente a amplitude e o ganho de movimento, mas sim também fortalecimento e estabilidade, dependendo do caso. Aqui no quadril a gente conseguiu ver nessa aula de quadril exercícios de fortalecimento de quadril que são importantíssimos para tratar uma sacroileite, mas também para tratar um desequilíbrio, tá? Não precisa somente por ter a dor que você vai fazer esse tipo de exercício. É importante sim trabalhar a parte de mobilidade de quadril e também principalmente exercícios de fortalecimento, como a gente falou já nessa aula. Um outro exercício que é muito bom para mobilidade de ombro, tá? É esse aqui, ó. Você pode usar ele como teste para ver se você tem uma hipomobilidade nessa região ou não, que é um braço para cima da cabeça, o outro para trás e tentar encostar os dedos, tá? A Mari consegue fazer super bem, ó, tá? Troca o lado. Aqui ela já apresenta um pouquinho mais de dificuldade, conseguem perceber? Então, ela pode usar esse exercício como específico para melhorar essa mobilidade, tá? Permanecendo na posição. Ou, no caso, vou mostrar agora uma pessoa travada. Mesma coisa, ó. Ó, tira a toalha por enquanto. Eu não consigo alcançar, né? Como é que eu faço para ir melhorando? Me alcança a toalha, por favor? Eu vou com uma mão alongar um pouquinho de cima, com a outra de baixo. E também vou tentando aproximar as mãos, utilizando a toalha como a ferramenta. Ó. Vou escalando. Tá? O outro lado também é encurtado, mas tem bastante diferença. Mesma coisa. Pego a toalha e vou tentando escalar. Tá? Vou finalizar essa aula falando um pouquinho sobre punho, tá? Muitos de vocês aí já devem ter escutado falar, ou tem algum amigo, ou até mesmo você já teve dor na região do epicôndilo, tá? Que são esses ossinhos que a gente tem no cotovelo. Interno, tá? Externo, medial, lateral. Geralmente, tá? Esse tipo de dor, essa inflamação, ela está associada a uma hiperatividade dos flexores ou extensores ou fraqueza de algum deles, tá? O que a galera às vezes esquece de associar é que quase todo mundo que tem esse tipo de dor tem hipomobilidade nos punhos, não consegue fazer supinação. Quando eu era atleta de judô, a minha supinação máxima de mão era isso. Isso é praticamente neutro, eu não conseguia virar mais que isso sem virar o corpo junto. Trabalhando bastante, consegui melhorar. Ainda não é perfeito, mas eu consegui melhorar bastante. Tá? Então, a gente tem algumas formas de saber se a gente tem uma hipomobilidade de punho ou não. Vai fazer um supino, sente dor, tá muito ruim a tua mobilidade. Vai fazer flexão de braço lá, onde a gente apoia a prancha de palma e sente dor, tá ruim a tua mobilidade. Tá? Então, a gente deve prestar atenção e tem alguns exercícios que são bem fáceis de fazer para mobilidade e também para reforço. Se tu tem epicondilite, tu vai sair desse vídeo aqui sem sentir dor mais, tá? Exercícios básicos de mobilidade. Eles podem ser feitos num banco, um caixote ou até mesmo no chão, posição de 4 apoios. Eu vou mostrar no banco. Espalma bem as mãos e os dedos. Postura. E aí daqui, ó, com a mão espalmada, tem gente que talvez nem consiga encostar a mão, mas com a mão espalmada, cotovelo estendido, eu vou fazer uma insistência para frente, procurando não tirar o contato da minha mão
do chão, ou do banco, ou do equipamento que eu estiver utilizando. Vou fazer 15, 20 movimentos. Vou inverter a minha mão, inverter a outra mão, estender os cotovelos, estufar um pouquinho o peito, e aqui a insistência ela é para trás. Devagar, é bem dolorido. Então não forço lá, eu vou ganhando um pouquinho a cada repetição. Vou apoiar o dorso da mão, esse é o nosso terceiro exercício já. Tentar apoiar todo o dorso da mão. Aqui, algumas pessoas não vão conseguir nem estender o cotovelo. Então o exercício começa aqui, tá? O objetivo inicial é conseguir estender. Não consigo, então insiste um pouquinho e volta. Insiste um pouquinho e volta. Já consigo estender o cotovelo, aí eu parto para um exercício 2. Buscando esse mesmo alongamento, que é onde eu deixo o dorso da mão lá e insisto um pouquinho para trás. Deixo o dorso da mão, insisto um pouquinho para trás. Exercício 4. Vou até mostrar diferente para vocês aqui. Vou apoiar as mãos assim, ó, de lado. Tá? E aí daqui, ó, o que eu vou fazer? A mão fica fixa e o meu braço gira. Para fazer a mobilidade rotacional lá no punho. Ó. Eu faço um giro. Ó, olha o meu cotovelo agora. Ele está apontando para trás. Eu vou apontar ele lá para o lado, o máximo que der. Volto e giro ele o máximo que der para dentro. Tá? Eu estou fazendo o gesto de supinação, só que sem mexer a mão. Tá? Estou supinando e pronando. Trabalhando bem a mobilidade do punho. Tá? Esses são os exercícios mais fáceis de mobilidade de punho, né? Exercícios de reforço. Tá? Pode ser feito com elástico, pode ser feito com halter, pode ser feito no cabo. Vou demonstrar aqui com halter. Eles ajudam bastante, bastante na analgesia, tá? De quando a gente está com uma epicondilite, tá? Então, posso ficar sentado, apoio o meu antebraço, mas cuido da postura, deixo a mão para fora aqui e o punho um pouquinho para fora. Daqui, eu vou deixar o peso escorregar lá para os dedos, com o punho estendido. Vou flexionar os dedos e flexionar o punho. 1. Alonguei. 2. Faz a flexão do punho. 3. 4. Vou fazer o mesmo movimento inverso. Apoio os cotovelos, deixo o meu punho escapando aqui do joelho, tá? E faço a extensão. 1. 2. 3. 4. Vou fazer desvio radial. Deixo a mão em posição neutra, deixo ela cair. 1. 2. 3. 4. Faço 3 séries, 2 de 12, para fortalecer um pouquinho essa região. E o último, esse é extremamente importante quando a gente está em epicondilite. Tá? Essa é perfeita, amor. Vou segurar mais na pontinha do halter e vou fazer uma supinação máxima e uma pronação máxima. Uma supinação máxima e uma pronação máxima. É voluntário esse giro da mão aqui, não uso só o peso. Eu forço para girar e eu forço para girar, tá? Esses mesmos exercícios, se você quiser fazer e se sentir mais confortável, você pode se apoiar no banco da academia lá, ao invés de apoiar na perna, fazer a mesma coisa. Flexão, utilizando os flexores dos dedos, somente a flexão de punho, desvio ulnar, também a supinação e pronação. Quero intensificar a parte de supinação e pronação. Uso uma barra. Eu já aconselho a fazer sentado. Quero deixar mais pesado. Pego mais na ponta da barra. Quero deixar um pouco mais leve. Essa barra ela é bem pesadinha. Vou fazer a supinação máxima. Ó. Eu estou forçando ainda para virar a minha mão. Ó. E volto devagarinho. Freio um pouquinho a descida para trabalhar a força excêntrica. E no final eu vou forçar mais a pronação. Volto e supino.
Assim como todos que eu mostrei até agora, eles também podem ser feitos com a barra. Só a flexão. A extensão eu posso fazer com o cotovelo um pouquinho mais estendido, que com a barra fica mais confortável para fazer. Revejam a musculatura do antebraço trabalhando. Tá? Galera, vou fechar o curso por aqui, tá? Deixo um exercício bônus aqui que eu quase esqueci, tá? Que é para mobilidade de punho. Você vai segurar a anilha assim, pode ser uma anilha do peso que você se sentir mais confortável. Você vai trabalhar como se fosse uma bandeja de um pizzaiolo. Trocar o lado, trocar o lado, trocar o lado. Tá? E com esse exercício aqui, que eu quase esqueci, vou encerrar essa aula. Queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho, porque tem muita coisa boa para vir por aí. Inclusive, tem um desafio aqui para vocês. Se esse vídeo bater 2.000 comentários, vou lançar um vídeo bônus todinho sobre core. Se você tá afim disso, não esquece, comenta aqui embaixo, marca um amigo, manda esse vídeo para um amigo e eu tô contando com todos vocês aqui para a gente continuar trazendo esse conteúdo para ajudar todo mundo. Tamo junto!